Ó, essa é fácil porque eu sei que tu gosta de música. Vê só, qual é o material que é feito o carro do vocalista da banda U2? Rapaz, eu sou mais chegado no forró, viu? Essas paradas de rock aí eu tô meio por fora, mas é de ferro, né? De aço, né? Uma parada assim. Não, carbono. Entendeu? Carbono. Fala, galera maravilhosa do meu coração. Tudo bem? Eu sou Maurício Monteiro, professor de Química de vocês. E na aula de hoje vamos falar de quê, gente? Sobre os gráficos de mudança de fases. Nós sabemos que as substâncias elas podem e as misturas elas podem sofrer processos físicos. Eu posso aquecer ou resfriar um determinado material, sendo ele uma substância pura ou uma mistura, e ele vai mudar o seu estado de agregação. Ele vai ter mudança de fase, de líquido, de sólido para líquido, de líquido para vapor, e o contrário também acontece, tá? Então vamos analisar por meio de gráficos como é que isso funciona. Primeiro, eu quero que vocês tenham em mente que nós podemos classificar esse nosso material de 4 maneiras. Primeiro, substância pura, substância simples é o segundo, mistura eutética e mistura azeotrópica. Ó, a gente vai estar falando de gráfico. Logo, eu quero apontar nos gráficos a diferença entre eles, beleza? Vamos lá. Substância pura. Se eu pegar aqui, por exemplo, um copinho com água. Peguei um copinho com água bem maroto, bem gostoso, bem molhadinho, e eu começo a aquecer esse copo com água. Aí eu vou marcando ao longo do tempo a sua variação de temperatura. Então eu tenho um gráfico que ele é crescente. Só que eu percebo que nesse gráfico eu vou identificar para vocês aqui, ó. Se liga aí. No início eu tinha o material no estado sólido, S de sólido. Ao aquecer esse material, ou seja, a minha pedrinha de gelo, no caso, essa água ainda está no estado sólido, então ela vai fazer o quê? As suas moléculas elas vão começar a se agitar e vai chegar a uma determinada temperatura que para a água a pressão de 1 atm, M, essa minha temperatura vai ser de quantos graus? 0 graus. Então, nesse momento a água começa a o quê? Derreter. Maurício, nesse primeiro momento a água passou 100% para o estado líquido? Não, ainda não, ela está passando. Logo, eu tenho duas fases aqui, eu tenho sólido mais líquido, certo? E veja, com o passar do tempo a temperatura não varia, ela permanece constante, eu tenho esse patamar. Então eu tenho aqui, eu chamo esse ponto aqui, gente, de ponto de fusão. E esse ponto de fusão é uma temperatura fixa, que para a água, nesse caso, seria 0 graus Celsius. Com o passar do tempo, eu cheguei a esse ponto aqui, onde toda a água que estava no estado sólido passou para o estado líquido. Nesse momento, gente, ela começa a voltar a aumentar a sua temperatura. Então, durante todo o processo que eu chamo aqui de quê? Processo de fusão da água, a temperatura dela não mudou, permaneceu constante, por isso que é um patamar. Agora, depois que todo o gelo se derrete, é derretido, a água passa totalmente para o estado líquido e continua aumentando a sua temperatura, porque eu estou aquecendo a água, continuo fornecendo calor para essa água. Chegando a este ponto, o que é que vai acontecer? Começam a se desprender moléculas que estavam no estado líquido, agora vão passar para o estado de quê? De vapor, tá? Então, todo esse processo aqui é chamado de que, gente? Diga para mim aí. Vaporização, ebulição. No caso, está fervendo, seria uma ebulição. E acontece a uma temperatura constante. Então, aqui eu tenho o ponto ou temperatura de ebulição que acontece de maneira constante. Com o passar do tempo, ela não varia. Por isso que é um patamar. Beleza? Aqui, gente, eu tenho um sistema formado por água no estado líquido e vapor. Tem essa mistura. Quando eu chego nesse ponto aqui, toda a água já sofreu o quê? Já foi para a forma de vapor. Então, o vapor começa a ser aquecido e vai subindo até chegar a um ponto crítico lá,
que é chamado de gás. E esse gás, mesmo a gente aumentando a pressão, ele não consegue voltar ao estado líquido. Então aqui eu tenho apenas vapor. Perceba que ao longo do gráfico eu tenho sistemas. Homogêneo, heterogêneo, que tem duas fases aqui. Homogêneo, uma fase. Heterogêneo, duas fases. Homogêneo, uma fase. Se liga porque vai ter questão que o cara vai botar lá. Na fusão é um sistema homogêneo ou heterogêneo para uma substância pura. Aí você sabe, se tiver duas fases, heterogêneo. Se porventura tiver apenas uma fase, homogêneo. Beleza? Então aqui temos as características do gráfico de aquecimento. Se a gente fizer o de resfriamento, gente, é só fazer voltando. Com as mesmas temperaturas eu terei a minha ebulição, eu teria a minha temperatura de condensação e aqui a de solidificação, tá? Pegando esse gráfico e invertendo, beleza? Então vamos lá. Mistura simples. A mistura, gente, ela veio para bagunçar tudo. Eu peguei a substância A e a substância B, misturei e quando eu aqueço e gero meu gráfico, se porventura a sua temperatura aqui de fusão ela for variável, for um ΔT, assim como na de ebulição, não tem um patamar, veja que ela é meio íngreme. Então, com o passar do tempo, a temperatura também varia ΔT. Logo, ela não é uma substância pura, e sim uma mistura simples. Eu botei o exemplo aqui da água com o salzinho, que é o cloreto de sódio. Tá? Então, da mesma forma que esse gráfico, gente, nós vamos observar o quê? Que aqui é a fase sólida, sólida mais líquido, aqui apenas líquido, aqui líquido mais vapor e aqui apenas vapor. Tranquilo? Agora, eu não tenho apenas um tipo de mistura, eu tenho 3 tipos de mistura, certo, gente? Tenho esses 3 tipos de mistura. A mistura simples nós já vimos. Agora, a eutética e a azeotrópica seria uma variação de mistura, tá? Vamos falar primeiro da eutética. A eutética começa com a fase sólida, é claro, só que na sua fusão, onde tem aqui sólido e líquido, ela tem uma temperatura de fusão constante. Ela não varia, parecendo-se com quem? Com quem? Com a substância pura, beleza? Só que quando eu chego lá na temperatura de ebulição, há uma variação. Então, isso caracteriza uma mistura como sendo eutética. Resumindo, se ela tiver a temperatura de fusão constante e variar a temperatura de ebulição, a bichinha é eutética. Para você não esquecer, ó, se variou, ebulição, eutética. Ebulição variou, eutética. Beleza? Então, as misturas eutéticas, gente, elas são sólidas. Um exemplo aqui clássico que é a solda. Tem equipamentos, circuitos eletrônicos, os resistores, transistores, capacitores que são acoplados, que são anexados, fixados na placa, são anexados graças à solda. Então, a solda ela é fundida e ela derrete lá, prendendo os terminais metálicos na placa, no circuito eletrônico. Então, essas ligas, elas são feitas de estanho e chumbo. Eu coloquei aqui 62% e 38%, porque as misturas eutéticas, elas têm que ter a sua proporção constante. E aí vamos ver que será impossível separar esses dois componentes por fusão fracionada, tá? Mas lá na frente a gente vai falar sobre isso. Já a mistura azeotrópica é o contrário da eutética. Como assim, Maurício? Contrário da eutética. É assim, ó. Na mistura, aqui, na fusão, tem um sólido, aqui sólido mais líquido, aqui o que, gente? Líquido mais vapor e aqui vapor. Massa? A variação de temperatura de fusão e constância, na temperatura de ebulição. Viu que é o contrário? Simples, né? Então, a mistura azeotrópica, um exemplo clássico, é aquele álcool hidratado que a gente compra em supermercado, que também tem proporção fixa, 96%
mais 4% de água. Essas misturas, elas são líquidas, tá, gente? Então fica atento, ó, principalmente nas questões. As questões vão nos perguntar de tempo tal até tempo tal, quantas fases existem no meu sistema. Aí você vai analisar o gráfico, olhar para o tempo e enxergar a resposta que vai estar na sua cara, tá? Então, são questões relativamente simples, mas você precisa de um pouco de atenção, principalmente para não trocar mistura eutética de azeotrópica, tá bom? A azeotrópica varia o quê? A fusão. E na eutética o que varia é a minha ebulição. Gente, no mais, a nossa aula acaba por aqui. Um fortíssimo abraço, que Deus nos abençoe e vem aqui em cima, se inscreva no canal, dê um like, deixe os seus comentários e exercite com a nossa apostila que está aqui embaixo, para você baixar, totalmente de graça, gabaritada, coisa linda, beleza? Então, até a próxima aula. Valeu!